Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos falar sobre as particularidades e os desafios entre os sindicatos das empresas de ônibus aqui do Rio e de Nova Iguaçu, que compõem a nossa região metropolitana. Nós temos temas em comum, como a segurança pública, treinamento de colaboradores, outras questões que envolvem aí todo o setor de transportes. E eu tenho o prazer de, em diversas reuniões das quais participo, conversar com o Jorge Murilo, meu amigo, que é superintendente do Transônibus, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Nova Iguaçu e outros municípios ali lindeiros, e que é um especialista com grande experiência em transporte urbano e na atuação dos sindicatos. Murilo, um prazer te receber aqui para gravar o nosso podcast. Era um desejo meu aqui da nossa equipe conversar já com você há um tempo, mas finalmente pintou a oportunidade. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade e por trocar essa ideia aqui com a gente e com os nossos ouvintes. Meu amigo Paulo, e nobres ouvintes, né? Tenho a agradecer por esse especial momento e podemos apresentar alguns detalhes das nossas atividades que são desenvolvidas aí com muito apuro pelos sindicatos co-irmãos aqui da região metropolitana do Rio e junto com o da capital, que é o Rio Ônibus. Sim. Então vamos lá. Jorge, para a gente começar, você podia contar um pouco mais sobre o Transônibus, qual o papel dele, como que ele atua aí para apoiar as empresas do setor na tua área? Paulo, o Transônibus, como você já antecipou aí para os nossos ouvintes, é um sindicato das empresas de transporte de passageiros de Nova Iguaçu, mas que também abrange municípios como São João de Meriti, Belfor Roxo, Mesquita, Nilópolis, Itaguaí, Japeri, Queimadas e Seuropédica. Então tem uma Nós base temos aí bem grande. é extensa. Acaba que a gente roda bastante. Em termos de quilometragem, o nosso sindicato aqui roda bastante também. Nós temos a missão de representar as nossas 30 associadas, né, que representam 2.700 ônibus aproximadamente. E nós buscamos constantemente soluções para a melhoria de mobilidade urbana e, consequentemente, a qualidade de vida da população. Sim, exatamente isso. É interessante, pô, você falou aí dessa questão, para os ouvintes aqui entenderem. Como você pega essas empresas que estão na tua base aí, algumas operam somente dentro de municípios, mas muitas têm linhas intermunicipais, o que não acontece aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, nós interagimos basicamente com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Transônibus tem são todos esses Essa municípios com linhas municipais e você ainda cuida das linhas intermunicipais também, né? Exatamente, Paulo. Você aí transita basicamente com a Prefeitura do Rio. Aqui Sim. nós transitamos, além das 9 prefeituras que nós abrangemos, nós também temos o relacionamento com o Estado no que se refere às linhas intermunicipais, muitas delas com direcionamento para a capital. Sim. Então, a tua base de relacionamento institucional é bem mais ampla do que a nossa aqui. Embora aqui seja a capital, às vezes tenha uma ressonância maior do que acontece na capital nos meios de imprensa, vocês aí têm uma tarefa bem árdua, né? Que aí, a gente multiplica essas prefeituras pela quantidade de câmaras de vereadores, a quantidade de vereadores, a quantidade de secretários, tudo isso dá uma base muito grande de pessoas aí com que vocês têm que estar em contato permanente, muitas instituições, para garantir aí a condução dos interesses do setor. Então, olha, parabéns E pelo não estamos trabalho falando. aí. Eu não te invejo. Não inveja, não tenha isso, porque o problema não é só multiplicar por 9, Paulo, a questão do poder executivo municipal, né? Que nós temos 9, como eu falei, 9 municípios. Nós temos aí multiplicado por 9, em algumas situações, mas outras nem tanto, como
justiça, né? Os próprios ministérios públicos, nas suas especificidades, como de criança e adolescência, do deficiente físico. Nós temos relacionamento com as câmaras de vereadores, né? Constantemente a gente participa de audiências públicas e sabatina dentro das casas municipais, né? De discussão legislativa. Então, quer dizer, é um desdobramento muito grande. Mas é satisfatório porque a gente acaba que multiplica também as amizades e os contatos, né? A nível de transparência e de multiplicação do respeito que o setor, que a gente tanto busca para o nosso setor. Sim. Eu acho que isso é bacana. Isso é uma coisa que eu vejo muito no trabalho que você desenvolve aí, junto com a sua direção, com as empresas da região, que bate muito com o trabalho que a gente vem fazendo hoje no Rio Ônibus, de dar toda a informação, de ter as portas abertas para receber a todos, de trabalhar com transparência, com ética, com correção, para acabar com aquelas imagens que se perpetuavam sobre o setor, de que nós éramos os responsáveis por muitos dos problemas, né, de transporte, de mobilidade, quando, na verdade, nós somos prestadores de serviço que temos que atender ali a população, mas muito não passa pela nossa vontade, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que, do que dependesse das empresas de ônibus e dos sindicatos que as representam, o transporte público seria de excelente qualidade, a gente não teria problema nenhum, teria frota nova, teria os ônibus todos passando na hora sem problema. É que as pessoas não sabem muitas vezes, ou não sabiam, porque hoje a gente fala e dá total transparência, dos problemas que nós enfrentamos para conseguir atingir a qualidade que os clientes querem, e toda a sociedade também, mesmo que não é cliente dos ônibus, é impactado aí pela mobilidade urbana. Então, é um trabalho difícil que a gente está conseguindo virar essa página, né? Conseguindo dar informação, dar transparência, é uma coisa bem interessante. E você está de parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo. A gente está sempre interagindo aí, vendo o que os outros fazem de bom, copiando, trocando ideias, trabalhando junto, né? Porque ao final estamos todos dentro do mesmo setor e do mesmo problema. Perfeito, isso mesmo. E nós ainda temos o desafio que nós participamos como entidades participantes dos esforços aí da sociedade civil organizada. Sim. Nós participamos de conselhos de segurança de vários desses municípios, conselho de emprego e renda, conselho de turismo. A gente é bastante ativo aí nesse relacionamento junto ao poder executivo, os poderes executivos, né, municipais. Isso é muito bom. Então, você tocou um item aí que era a pergunta que eu ia te fazer. A gente fala sobre segurança pública, que é onde vocês têm uma atuação bem marcante, né, na busca pelo que a gente precisa, né, que é oferecer segurança para os nossos clientes e para os nossos colaboradores também. Então, porque para a gente aqui, a questão da segurança pública tem sido uma preocupação constante. E acho que aí na cidade da Baixada Fluminense também. A gente tem muitos atos de vandalismo também contra os ônibus. Não só os ônibus incendiados, que dão mais mídia, mas todos os dias a gente tem ônibus com janelas quebradas, bancos rasgados, vandalizados aí de maneira menor, mas que também acabam impactando na disponibilidade dos ônibus para a operação. E esses assuntos a gente tem que tratar com urgência sempre, e com muita seriedade. Então, eu queria pedir a tua opinião sobre quais são os principais desafios de segurança que a gente vem enfrentando aí no setor e que medidas você vê que já vêm sendo implementadas para melhorar a segurança para os ônibus aí na sua região e em toda a região metropolitana, já que a segurança, né, é um dever do Estado, não é até dos municípios. Então, a segurança é, digamos, intermunicipal. Sim. Paulo, o nosso maior desafio está no adequado esclarecimento e conscientização da nossa sociedade, né? De que os vandalismos que verificamos contra o transporte público por ônibus afeta e prejudica diretamente a camada da sociedade mais fragilizada,
e que não dispõe de outra forma em seus deslocamentos. Esse trabalho todo dia nós fazemos, né? Cada ônibus instruído diminui a frota disponível nas ruas, refletindo diretamente no menor número de viagens e em ônibus mais cheios. Aqueles que praticam esse ato de vandalismo esquecem que estão prejudicando a todos que precisam do ônibus para estudar, ir à consulta médica, passear, ir ao trabalho ou mesmo procurar um emprego. É inconcebível imaginar querer chamar a atenção de uma manifestação vandalizando um ônibus, que vai fazer falta para muita gente. Temos desenvolvido ações internas que visam principalmente resguardar a integridade física dos clientes e rodoviários das nossas associadas, tentando diminuir os impactos negativos nos deslocamentos da população quando tais fatos ocorrem. Porque a gente precisa, junto com as forças policiais, interagir de uma maneira rápida, né, para deslocar o trajeto dos ônibus daqueles pontos cruciais que estão tendo conflitos naquele momento. Então, isso acaba tirando as pessoas das suas rotas, os ônibus das rotas, e as pessoas não chegam nos seus compromissos conforme deveriam chegar. Então, quer dizer, essa questão é muito séria. A gente tem tido um ótimo relacionamento junto com as forças policiais, Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, porque os nossos municípios eles são cortados por importantes rodovias que são fiscalizadas e policiadas pela Polícia Rodoviária Federal. Então, quer dizer, esse relacionamento nós temos, a gente busca de uma maneira inteligente trazer o menor impacto possível, mas é inevitável. Inevitável, mas a gente tem convicção de que a gente vai convencer e vai conscientizar a sociedade de um modo geral, principalmente essas pessoas que, infelizmente, têm esses atos, de que isso só atrapalha e só atinge ao mais pobre. Isso é verdade. É uma coisa que as pessoas mesmo questionam, porque isso é uma minoria, uma bem minoria mesmo da população que acaba incendiando e praticando isso. Mas as pessoas questionam, pô, mas será que o pessoal não entende que queimar o ônibus só prejudica? As pessoas falam, mas continuam queimando. É uma coisa que realmente não faz sentido e não há como entender. Há quanto tempo que a gente trabalha contra isso, falando e tudo, a gente procura conscientizar tudo, mas eu acho que é uma questão, às vezes, muito de cidadania, de educação básica, de alguma coisa que vai além dos nossos esforços. E a gente tem que trabalhar Não tenha dúvida, Paulo. essa questão. É exatamente isso. Não Então, tenha dúvida, é exatamente isso que você falou. Exatamente. A questão educacional, a questão de consciência e de cidadania são fundamentais para as pessoas que praticam esse hábito, essa ação Sim. totalmente inconcebível, tenham pelo menos a ciência de que, olha, vem cá, o meu filho pode estar dentro daquele ônibus, o meu filho pode perder uma prova, a minha mãe pode perder uma consulta médica porque não tem um ônibus, entendeu? Tudo isso Exatamente. tem que ser levado em consideração. É uma inconsequência muito grande, porque muitos focam a empresa ficou com prejuízo, o empresário tem dinheiro. Alguns pensam isso. O ônibus tem seguro, né? Primeiro que o ônibus não tem seguro Não tem. O prejuízo ele é repassado para a sociedade, até mesmo o custo do ônibus acaba pesando na tarifa. E o prejuízo para a sociedade, para a mobilidade, para a economia do Estado, afasta turistas, afasta investidores, isso tem que ser pesado. Mas vamos seguir aqui com outro assunto. Tem tanto assunto, porque, né? Vamos pular aqui para a próxima pergunta, porque essa questão da segurança a gente vem debatendo bastante aí, e acho que a gente ainda tem muito que trabalhar em cima realmente. Mas vamos falar sobre um outro item que a gente aqui está retomando bem essa questão nesse período agora pós-crise, mas que vocês também têm um trabalho excelente, que é a questão de preparar os rodoviários, de preparar os nossos motoristas e todo o outro pessoal de apoio, de manutenção,
para oferecer um serviço de qualidade aí aos nossos clientes. Então, como que o Transônibus tem trabalhado para que a gente consiga, mesmo nesse período de crise que passamos e ainda estamos passando, como é que vocês vêm fazendo para garantir que os nossos motoristas, que os nossos profissionais continuem recebendo uma formação adequada? E o que é que você vê hoje como mais importante a gente treinar, preparar o nosso pessoal? Paulo, o Transônibus, junto com todas as nossas associadas, sempre busca oferecer as condições adequadas para a formação e aperfeiçoamento profissional dos colaboradores, né? Tendo a convicção de que esse é o caminho incontestável para elevar o grau de satisfação e o comprometimento pessoal de toda a categoria. Cursos, né, cursos para instrução e reciclagem são constantes dentro dos esforços de manter as nossas equipes sempre atualizadas na melhor forma de conduzir o veículo com segurança, né? Também atualizado com a vasta tecnologia dos equipamentos hoje utilizados e também instruindo e orientando esses rodoviários para agir frente a temas atuais, como a operação de equipamentos que permitem a acessibilidade e combate ao assédio, né? Sim. Dessa forma, a gente entende que trabalha no desenvolvimento do rodoviário como um todo, tanto num prisma técnico-profissional, como no aspecto social e comportamental. Sim, sim. A gente hoje está retomando aqui, até te falar, agradecer que num evento que nós fizemos aqui, a tua equipe compareceu para assistir aqui a palestra, porque a gente está começando a pensar um pouco agora no Rio Ônibus, pensar um pouco fora da caixa, porque a gente vem trabalhando sempre muito digamos, com a inteligência do próprio setor. A nossa rede de empresas mesmo, com os nossos sindicatos, com o nosso pessoal de recursos humanos. A gente tem aqui pessoal que trabalha no RH das empresas já há bastante tempo, algumas pessoas há 20, 30 anos que vem trabalhando. A gente teve programas já como o Motorista Cidadão, a gente tinha a Universidade Corporativa do Transporte, lá na Sim, antiga sim. FETransport, hoje Muito CEMOV, importante, que é muito muito importante. Então, importante. certos programas foram paralisados aí por conta da crise e a gente pensa em retomar. Mas o que a gente começou a fazer agora aqui no Rio Ônibus, a gente batizou aqui de encontro com lideranças, em que a gente está trazendo pessoal de fora do nosso setor. O primeiro foi com um representante da Águas do Rio, que é uma concessionária de serviço público de fornecimento de água, tratamento de esgoto, tudo isso. A gente convidou para falar um pouco sobre como um prestador de serviço como nós somos, mais de uma área diferente, que também sofre críticas, sofre problemas diários aí, como que eles encaram isso, como que selecionam, preparam, treinam o seu pessoal, como isso funciona. Então, a gente está buscando trazer hoje para uma nova fase que a gente quer colocar aqui de treinamento, de preparação, trazer a inteligência de fora do setor, digamos assim, e procurar em outras fontes, em outros setores, boas ideias, boas práticas que a gente possa incorporar aqui para o trabalho, né, que se pretende fazer aqui no Rio Ônibus. E o primeiro encontro foi bem interessante, porque você vê, pô, o cara trabalha com água e a gente trabalha com ônibus, mas como que é parecido? Então, Sim, sim. e o próximo agora, a gente está trazendo o presidente do Instituto Etos de Responsabilidade Social, será agora final de outubro, que é um projeto que tem reuniões bimestrais, para falar também sobre as questões que vêm sendo impostas pelo mercado, pela sociedade, para que as empresas trabalhem. Porque hoje não adianta você ser uma boa empresa, ter um bom serviço, tudo. Tipo assim, o mercado te exige, a sociedade te exige que trabalhe com princípios de ESG, né, de sustentabilidade, responsabilidade social, de governança também. A gente vem trabalhando bastante nisso. Então, dentro disso que eu falei aqui agora, contextualizando, fala você aí. Mas sabe que você falou agora que, por mais que seja uma empresa que forneça água e nós fornecemos transporte, Sim, e os problemas são parecidos, sabe por quê, Paulo? Porque o nosso maior patrimônio
tanto nós quanto eles, sim. são os seres humanos, são os nossos colaboradores. Exatamente. Então, quando você envolve o ser humano ele é único, né? Sim. As aspirações, as necessidades, os problemas, né? São idênticos. Então, as empresas elas têm no o seu maior patrimônio, que são os seus colaboradores. E a gente tem que buscar sempre essa interação com eles para atingir Sim. os objetivos que a gente tanto busca, né? Não, não, pô, sem dúvida. Até fugindo um pouco do que eu ia concluir aqui, mas eu vou te perguntar depois. Há muito tempo, eu conversava eu numa reunião do Rio Ônibus, isso na época ainda que a Marli Piai, que já gravou podcast com a gente, que é superintendente aí do SESC Senat, ela trabalhava aqui no Rio Ônibus com a gente, gerenciando a Sim, grande parte. amiga também. Então, é super gente boa, pessoa fenomenal aqui, que agrega muito aqui para o nosso setor. E antes dela tinha o professor Vicente, né, que nos deixou precocemente. Eu debatia muito essa questão os nossos treinamentos visam massificar, tipo padronizar a forma do motorista trabalhar. Eram assim naquela época, 20 anos atrás. Olha, a gente está criando o modelo, a forma do motorista, a forma do fiscal, a forma do despachante, olha, ele tem que trabalhar exatamente assim. E uma coisa que eu debatia já naquela época, e na minha empresa se conversava muito, olha, as pessoas são muito diferentes no seu jeito de ser, na sua formação, na sua índole. E muitas vezes, em uma turma de 20 motoristas, você estava dando uma palestra, alguns estavam prestando atenção, outros estavam olhando para o relógio, que era uma época que nem todo mundo tinha celular ainda, e eu discutia muito a necessidade disso que você colocou. Como que eu consigo treinar grupos levando em conta a individualidade de cada um? Como que eu vou conseguir passar a minha mensagem, aquilo que eu quero que seja praticado dentro dos meus ônibus, para um motorista que tem um perfil totalmente diferente de outro? Então, era um desafio que eu tinha e que eu acho, de certa forma, você colocou bem. Ele permanece. Como é, é, resolver coletivamente alguns problemas, quando, na verdade, as pessoas têm um comportamento, uma índole, um jeito de lidar que é individual. Então, eu acho que esse é assunto para um outro podcast que a gente pode discutir, falar Com muito certeza. sobre isso. Mas fica largada aqui essa base para a gente pensar, conversar outro dia desse aí em off, e depois a gente tentar desenvolver esse debate, que é como padronizar os indivíduos, porque é uma coisa que eu vejo ao longo do tempo difícil da gente fazer. Mas esse é assunto para outro podcast. O que você acha? Vamos promover esse Pode, pode, debate? pode contar comigo, sempre. Então, tá bom. Então, para a gente finalizar, a gente vinha falando, então, da atuação das empresas e dos sindicatos na, na, nas questões comuns, como mobilidade urbana, questão da segurança pública, a gente falou sobre a questão do treinamento. Então, como que você enxerga esse trabalho? Porque que os sindicatos também são diferentes, representam regiões diferentes. No teu caso, você mesmo já representa municípios diferentes, com empresas diferentes que têm interesses, na maioria convergentes, mas muitas vezes divergentes. A gente aqui tem concorrência entre uma linha e outra, mesmo com consórcio e tudo. Você aí tem, olha, criou uma linha intermunicipal que passou pelo município, prejudicou uma lei municipal ou atacou outra. Então, às vezes, é difícil ter essa coesão. Então, eu ia te perguntar aqui sobre essa diferença dos sindicatos e tudo, que de forma a gente já conversou aí ao longo da conversa. Então, eu vou te lançar uma outra pergunta. A gente debate muito sobre essa questão em vários fóruns. O que você acha da criação de uma agência metropolitana que possa, de uma certa forma, integrar, do mesmo jeito que a CEMOV atua para integrar os nossos sindicatos, que podem ter interesses diversos, mas tem muita coisa em comum, você que já lida mais diretamente com o Estado, como que você enxerga a criação de uma agência metropolitana que a gente possa conversar sobre o transporte integrado em toda a região,
levando em conta todos esses municípios, todos os modais, tudo isso. Como é que você enxerga isso? Paulo, a figura do gestor público de mobilidade é uma solução, é uma solução que já é adotada em algumas sociedades pelo mundo afora aí, entendeu? Eu acho que a gestão ela tem que existir sempre. Mas nós sabemos também que não existe uma receita de bolo ou um script pré-definido. Cada região tem suas particularidades, condições, interesses econômicos, culturais, políticos, sociais, nas suas representações, tanto na esfera patronal, profissional e governamental, né? As empresas de ônibus são participantes de um serviço concedido e que a melhoria depende dos esforços convergentes de todos. Todos que estão envolvidos nessa macro-operação que é a mobilidade. Cada um com seu grau de responsabilidade legitimada, né? Na nossa abrangência, a gente nota, em boa parte, uma boa relação responsável, equilibrada e satisfatória, pautada principalmente no respeito técnico e profissional no trato das nossas questões. E nós buscamos as melhores condições possíveis para resolver as demandas que são apresentadas, né? Mas isso é uma constante inafastável, que a gente tem que renovar todos os dias nos nossos relacionamentos com esses diversos atores. A gente volta ao início do nosso podcast. É um esforço diário de convencimento, de apresentação de argumentos técnicos, porque quando existe a ciência, né, quando a gente pauta as nossas sugestões ou as nossas divergências em questões técnicas, acadêmicas até, né, porque hoje nós temos uma academia muito forte em várias instituições, como a UFRJ, como a Fundação Getúlio Vargas. A gente diz assim, está aqui o exemplo que nós temos, que já foi atestado, já foi usado com sucesso. Então, quer dizer, isso não tem. Isso aí é você regar essa plantinha diariamente. A gente renovar o respeito sempre nas nossas argumentações, de maneira equilibrada, mas firme, na defesa dos nossos direitos, da nossa, inclusive, sobrevivência, né? Porque a gente busca isso, a permanência das empresas, para que nós possamos continuar a cumprir a nossa missão maior social, que é transportar com responsabilidade, mantendo o nível de empregos que nós, como um grande setor empregador, nós somos, né? Então, quer dizer, é isso, não tem uma receita de bolo. Isso aí a gente tem, ainda mais quando você lida aqui no nosso caso, que a gente lida com vários municípios. Não teria uma receita de bolo. Seria muito fácil. Né? Seria muito fácil ter uma receita de bolo e não existe isso. É isso que você falou, trabalho diário. Bom, então, agradecendo aqui ao meu amigo Jorge Murilo, superintendente do Transônibus, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Nova Iguaçu e outros municípios. Tá? Chegamos ao fim de mais um podcast do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora do dia e para compartilhar com quem quiser. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.